Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. E olha, muita coisa pra gente comentar hoje. É claro, como acontece toda segunda-feira, que nós fazemos um balanço de tudo que rolou aí no final de semana e também as notícias do dia. Final de semana, né, trouxe boas notícias, trouxe momentos divertidos, trouxe notícias de perdas também, de momentos muito tristes, e a gente vai fazer um resumão disso tudo aqui hoje no nosso programa, tá? A parte boa, a parte que emocionou muita gente foi no jogo dos pontinhos do Silvio Santos, com a surpresa da Patrícia Abravanel, entregando para o Silvio, que já sabia da gravidez, isso ficou bem claro, mas ele não imaginava a surpresa que a filha iria fazer para ele nessa gravação, porque ela levou a cesta de chocolates e ela levou uma cartinha, como se já fosse da filhinha que ela está esperando para o avô, né? E ficou uma coisa muito bonita. Eu tinha contado aqui para vocês, quando a gente falou que realmente a Flor continuaria, a Lívia continuaria depois daquela briga, que a Mara iria apenas estar no lugar do Porpetone, do Cabrito Teves, porque foi um dia de gravação em que ele tinha muito compromisso, ele não pôde faltar, mas aí chamaram a Mara, ele não podia faltar os compromissos, aí teve que chamar a Mara para o lugar dele. E que nesse dia tinha acontecido uma surpresa linda da Patrícia para o pai, que tinha emocionado todo mundo, lembra disso? E a gente tinha falado para vocês também que tinha tido uma treta, umas cutucadas da Mara para cima da Lívia, porque as duas não se bicavam e já tinham se estranhado no Fofocalizando. Vocês lembram disso também? Pois é, ontem foi exatamente como a gente contou para vocês, foi tudo pro ar, na verdade. E nessa cartinha, que era super bonita, né? Como se fosse a netinha falando com ele, depois a Patrícia mostrou, assumiu oficialmente a gravidez, comunicou o público, desceu lá da bancada e foi até o palco abraçar o pai. E esse foi outro momento que o público amou de paixão, que as redes sociais ferveram e que está todo mundo comentando até hoje, porque realmente é uma família que, né, compartilha as coisas boas com o público, compartilha todos os momentos com o público, e isso o pessoal ama de paixão, e sempre é uma coisa muito bonita ver a ligação pai e filha, marido e mulher, como ele com a Iris, as irmãs todas se dando muito bem, né? Saber que ele vai ter 3 netinhos de uma vez só, 2 meninas e um menino, também foi um outro momento muito interessante. Ele falou, cada vez que me chama de avô é como um tiro no peito, ainda brincou o Silvio em relação à Patrícia, e vocês vão conferir esses momentos aqui hoje no nosso programa também. Fora isso, Silvio já viajou, segundo o jornalista Flávio Rico, que vem cobrindo esse momento de férias aí do Silvio Santos, ele já foi, destino não sabido, ignorado, dessa vez é uma viagem que realmente ele quer, né, que ninguém saiba, ele quer ficar quieto, anônimo, e que realmente é difícil. Eu já falei que tem brasileiro em cada esquina do mundo, né? Vai trombar com algum fã, alguma selfie vai aparecer aí. Mas e é uma viagem rápida também, não deve ultrapassar os 20 dias. Mas antes de embarcar, ele gravou mesmo, também como a gente tinha dito para vocês, o jogo das fichas, que fica no lugar do Roda Roda de domingo. Durante a semana vai ficar mesmo com a Rebeca, né? Aos domingos fica esse jogo das fichas, que ninguém estava esperando que ele fosse querer gravar na última quinta-feira, mas ele gravou, ficou muitas horas trabalhando para poder deixar aí tudo certinho para o pessoal, tudo gravado, e poder viajar em paz. O Roda Roda de domingo, ele ainda fica no ar até o Silvio decidir a data em que realmente ele quer que estreie o jogo das fichas, mas isso é uma decisão dele, ninguém sabe muito bem como é essa história também, como é que ele vai querer divulgar isso, então a gente tem que aguardar e conter aí a curiosidade. O que se sabe, o que continua sendo comentado nos bastidores, é que esse jogo das fichas pode ser um esquenta para o horário, para depois o Silvio abrir mão e botar o Dudu Camargo lá. E aí já seria aquela transferência, ou não, ele ia acumular com o Primeiro Impacto, mais o jogo das fichas aos domingos, né? Seria o treinamento dele para se transformar num apresentador de programa de auditório, que é uma coisa que o Silvio acha que ele vai se dar muito bem. O bochicho é esse, ainda a Rádio Corredor no SBT.
ok, mas oficialmente quem gravou foi o Silvio, oficialmente não, na verdade, né? E oficialmente é ele que vai continuar comandando o jogo das fichas. Quando vai acontecer essa mudança? Se acontecer, ainda não há uma previsão. Agora dá para saber uma coisa também, vocês vão ver aqui que é muito legal, Flor e Dudu Camargo. Lembra que ela estava aqui no nosso programa o dia que ele veio, aí ele começou a dar um selinho nela, tropeçaram aqui no tapete, caíram para o chão e depois disso eles se viram agora, quando a Flor levou o Dudu Camargo para fazer um voo. Uma coisa assim meio doida, e você vai conferir hoje aqui no nosso programa também os dois juntos, tá certo? Fora a treta lá com a Lívia, da Mara com a Lívia, mas foi a Mara que cutucou, a Lívia estava quieta no canto dela, dessa vez foi a Mara que deu essa cutucada. Enfim, tudo isso e muito mais, vamos atualizar para vocês também, não é? O estado de saúde da Rogéria, o Tony Salles, graças a Deus, não está de alta, está no hospital, mas deixou a UTI, o susto que o Zeca Pagodinho deu em todo mundo, mas graças a Deus também retoma já o trabalho no próximo sábado. Ele faz um show lá no Ribalta, na Barra da Tijuca, ele já vai estar lá cantando. Perda mesmo foi a da Valesca Popozuda, que perdeu o seu DJ, amigo, irmão, tudo que era o Marlon da Bariri, né? E isso num acidente feio de moto, gente, uma coisa assim, que ele achou que a moto do amigo, que ele estava de carona, mas ele achou que a moto do amigo ia bater num táxi, ele pulou antes, e com isso ele se quebrou inteirinho. Infelizmente, quando ele chegou ao hospital, eles viram que o caso ali era perdido, de fato, com apenas 36 anos de idade, a vida inteira pela frente, né? Valesca cancelou compromissos, cancelou entrevistas, shows, entrevistas de rádio. Ela teria uma em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, em Rio Claro também, interior aqui de São Paulo, mas é claro que as pessoas entenderam perfeitamente, não é, que ela não teria condições emocionais para estar cumprindo a agenda nesses dias, depois desse baque que ela levou no final de semana com a perda do amigo. Então a gente conta tudo isso em detalhes para vocês daqui a pouquinho. Tem mais coisas também que a gente vai dar de destaque aí, tem uns vídeos muito legais, tá? E vocês vão saber tudo aqui com a gente. Tá aqui o Thiago Rocha do meu lado, tá sabendo? Boa tarde, Cêlia Abrão. Esse emenda o domingo com a segunda-feira, tá reclamando de nada não, né? Tô muito então feliz. Tá bom. E o Vladimir Alves do site O Buchicho também aqui com a gente. Tudo bom, querido? Boa tarde, viu? Bom, o que você está achando dessa história do Silvio? Você chegou a ver o momento lá da Patrícia, que tá todo mundo comentando. Aliás, a própria Patrícia divulgou, até ela achou tudo tão emocionante, foi tudo tão bonitinho. Ela falou assim, achei tão fofo no Instagram dela, que ela mesma foi colocando trechos desse momento em que ela fez a revelação. Ficou muito legal, muito né? Muito legal. E dar uma carta, eu acho que foi muito criativo, né? Eu acho. Porque aí você não conta nada, você fica... E as pessoas querem saber o que tem na carta. Exatamente. Quando lê a carta, e ele também não sabia. Ele, para segurar, né, a emoção, foi uma coisa assim. E eu achei isso muito importante, sabe? Porque essa é a cara do jogo dos pontinhos. Tem veneno, tem malícia, tem piada, tem brincadeira, mas o clima sempre é familiar, ainda mais porque essa ligação pai e filha domina, né? Eles batem um bolão juntos, realmente, profissionalmente, afetivamente, e o público ama esse tipo de coisa. Então, acho que deu uma neutralizada naquelas brigas todas que estavam acontecendo, naquela coisa toda que estava meio virando, né, pesado, baixaria, o pessoal estava ficando de pé atrás assim. Agora, graças a Deus, voltou ao eixo, voltou ao normal, do que sempre foi o Jogo dos Pontinhos, que é o programa de maior audiência da emissora, sempre. Então, vamos lá, é assim que tem que ser, isso que a gente gosta de ver, não é legal mesmo? E a reação dos colegas do Jogo dos Pontinhos, quando ele falou, você tá grávida? Mas de quem? Do Espírito Santo, ela falou pra ele. Esse abraço, que legal, pessoal, né? Amor, muito legal realmente, não é? É o que ela falou, segurar a língua dele foi difícil, porque da outra vez em abril, no Troféu Imprensa, ele falou pra todo mundo, né, que ela tinha perdido um bebê. Ele foi contando naturalmente, porque ele vai falando, mesmo, partilhando tudo o que acontece, e dessa vez ela não queria mesmo, né? Ela queria esperar, tá tudo certinho, os médicos darem ok, passar o período que sempre que é o inicial da gestação, que pode ter algum risco,
E tudo certinho, ela deu sinal verde e aí eles puderam realmente comunicar. Só que ele não esperava a cartinha, né? A cartinha que pegou o Silvio desprevenido nessa história. Agora, assistindo pela segunda vez, a primeira vez eu achei só que o Silvio não sabia. Eu acho que na segunda vez, quando você exibiu agora, eu percebi que ele sabia, só que ele fez segredo para que não soubesse. Exatamente. O dia que eles gravaram era a apresentação oficial da história. Era assumir a gravidez realmente. Então ela queria uma surpresa para ele também, né? E veio a cartinha e a cesta de chocolate. Porque há uns 15 dias ele bateu com os dentes na língua. Com a língua nos dentes. Eu faria quase tipo foi o contrário. Será que é assim? Você não estranhou? Mas será que é assim? O contrário. Ele bateu com a língua onde? Com os dentes na língua? Tá, né? Exatamente. Que ele falou, tem 3 mulheres grávidas lá em casa. Eu até pensei em tratar-se de uma neta, porque vem uma bisneta aí também. Mas na verdade você falou isso aqui primeiro, não. O Vlad deu isso aqui antes de todo mundo. Falando, olha, são 3 que estão grávidas. A gente pensou em 2 filhas e na filha da Cíntia, a neta dele, que seria uma bisneta, né? Mas não era. Mas eram as 3 filhas e depois o Vlad confirmou. E ele falou que estava em casa, né? Então era a Rebeca... Não, é a Renata, Daniela. a Daniela e a Patrícia. Elas são tão parecidas, né? Só a Daniela vai ter um menino e a Patrícia e a Renata vão ter menininhas, né? Ninguém falou nada em nomes ainda e a gente não sabe quem está grávida há pouco tempo. Deve ser a Patrícia, né? O primeiro é o da Daniela, o da Daniela já está para nascer. Talvez em outubro. É isso vem primeiro. Mesmo. Aí falaram 3 netinhos em 2018, não, vem já um esse ano. Os outros 2 o ano que vem. Eu acho que a Renata é a que tem... Não, é a Patrícia. É a Patrícia depois mesmo, da Renata e a Patrícia. Completou 3 meses agora, né? É a Patrícia. Então tá aí. E o Silvio, enquanto isso, foi tirar um descanso, umas férias de julho aí, bem rapidinhas, segundo consta, né? Você falou do Silvio Santos, é chover no molhado, estender... Eu acho que você vai falar daqui a pouco esse assunto, não sei se eu deixo para depois. Estender um tapete vermelho para o Silvio Santos, não pelo conjunto da obra, porque esse seria chover no molhado, mas pelo respeito e pela educação com que ele tratou a Tami e a Gretchen ontem. Mas muito bem lembrado. Eu achei de uma torce pra gente botar o Silvio na geladeira, de novo, não vai ser hoje, muito pelo contrário, o Vlad vai dar um tapete Sônia, mas vermelho foi uma coisa assim impressionante. Impressionante. Sabe o que observaram? A fala dele. É que o Silvio, ele conseguiu não errar nenhuma vez ao se referir a Tami, né? Porque a Gretchen errou. Teve uma hora que ela falou ele, teve uma hora que a Gretchen disse ela, ao se referir a Tami. E o Silvio não. O tempo todo, ele, o garoto, bonito, um rapaz o seu bonito, filho. o garoto. Incrível, assim, todo mundo elogiou de verdade. Muito olha, bem lembrado. Foi muito bacana aquela interação que ele faz sempre na abertura no jogo das 3 pistas. E ele perguntou, Gretchen, mas e como é que é para uma mãe? Você ficou triste? Porque ela nasceu ela, agora ele é ele. E falar, e agora como é que você vê o seu filho? Como é que você vê? Aí ele perguntou para o Tami, como é que foi essa sua transição? E ele explicou de uma maneira que as pessoas que não entendem como vivem as pessoas que passam por esse período de redesignação sexual, por conta de tudo, a cirurgia, enfim, de uma maneira tão pedagógica que, olha, tá de parabéns pelo bate-papo ontem e principalmente pelo respeito. Tão natural, né? E tão respeitosa mesmo, então assim, sabe? Tirando de letra ele tava, sem nenhuma... Não fez brincadeira. E nem aquela coisa de ficar pisando em ovos, não. O que ele tinha para perguntar, ele perguntou, que é muita coisa que todo mundo pergunta até hoje. E assim, ele sinceramente, e também não tinha como ser de outro jeito, achou Tami um belo homem, um belo garoto, um belo rapaz. Exatamente. Porque né? E ele bateu o olho e achou. Só que tá ficando careca, né? Tá. Então também não está escondendo isso. Os hormônios que vem tomando, que tomou durante muito tempo, para poder ficar definitivamente com uma imagem masculina, como está, e realmente um belo homem, né? Também provocou o efeito colateral de estar perdendo cabelo. E aí também está dizendo que não faz mal. Isso é faz parte do processo, faz parte do processo, e você já vê pronunciadamente já umas entradas assim.
assim, né? Que deixa com uma cara mais masculina ainda. Talvez por isso ele tenha... Ó, essa foto mostra bem mesmo, né? É o ônus de ser homem. De ser homem, eu acho que contribuiu... É ficar sem cabelo, né? Contribuiu até para um visual mais masculino ainda, né? É muito, muito interessante. Então tá aqui, ó, o tapete vermelho pro tapete Silvio. Vermelho, pelo respeito, pela naturalidade. Dessa interação muito legal, viu? Foi muito bacana essa interação ontem no jogo das três pistas. A Gretchen ficou muito feliz também, né? Imagino que Tami também. Sim, e tinha, eu vou achar, eu tenho uma foto muito legal de Tami com ele, que foi tirada nos bastidores. Depois vocês vão, ó, já tá aí, produção, o pessoal é rápido. Falou dos olhos claros, né? Você tá um rapaz bonito, hein? E é verdade, né? Isso não tem como negar mesmo, sorrisão lindo. E você tá fazendo o quê, Tami? Eu trabalho aqui pra você, pra mim, trabalho lá no programa do Raul Gil. Aí que ele ficou sabendo, né? Foi um belo momento, realmente, um momento muito legal. Vocês podem ver também, vamos mostrar rapidinho. Vamos ver. Você nasceu mulher? Dizem que sim. Bom, e por que você fez tudo pra virar homem? Qual a razão? Porque a gente nasce errado, Silvio. Nasce faltando alguma coisa. Na verdade, eu nasci homem, só que faltando alguma coisa. Sim, mas agora que você virou homem, agora você tá perfeito, quer ver? Sai daí no instantinho a gente ver, sai, tá bom, aí. Você tá um garoto perfeito. Se você mudar de país, se for visitar a sua mãe lá, né? Lá em Mônaco, todo mundo vai chamar você de rapaz, vai chamar você de sir, vai chamar você de homem. Ninguém vai pensar que você possa ter sido uma menina quando nasceu. Que bom. Agora, por que você teve essa vontade de se transformar no menino? Você acha que isso aí é uma coisa interna, quer dizer, dentro de você está assim, eu não quero ser mulher, eu não quero ser mulher. Não é querer, Silvio. A questão vai além de querer. A gente não escolhe, não é que eu quis ficar assim. Eu nasci assim, só que nasci num corpo errado. Então, ao longo do tempo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me adequar ao sexo que o meu cérebro condizia. E você acredita que você nasceu com um corpo de menina, mas nasceu com um espírito de homem. Exatamente. E você sentiu essa diferença? Porque essa tua transformação, Tami, foi uma transformação recente. Eu acho que faz 2 anos no máximo, não? Faz uns 3 anos. Que você mudou completamente. Exatamente. E você passou a ser um rapaz. E você sentiu alguma diferença em sendo menina, em sendo moça, em sendo rapaz? Senti. É uma felicidade que não tem explicação. Quando a gente pode se adequar ao sexo que a gente realmente sente que nasceu, é uma felicidade que não tem tamanho. Bem, mas é uma felicidade. Eu concordo que possa ser mesmo uma felicidade. Mas você vai ficar com a vida incompleta, porque mesmo que você queira se juntar com uma mulher, pode ser até você querer se juntar, não tem problema. Mas se você quiser se juntar com uma mulher, você não vai ter família, você não vai ter filhos. Lógico que posso. Como que pode? Inseminação artificial. Inseminação artificial? Mas não sendo sua, você vai ter que... Não, você não pode, não. Pode. Sim, você pode ter. É só fecundar no meu óvulo e colocar dentro dela. Mas você tem que pegar o teu óvulo e arranjar aí um homem para poder, junto com o teu óvulo, nascer uma criança. Exatamente. E você tem vontade de ter filhos ou não? Sim, a gente pretende sim ter. E a Gretchen, quando você percebeu que ele estava se transformando num menino, o que você ficou? Contente? Você ficou triste? Como é que você ficou quando você falou, puxa, essa menina está com todas as características de menino? Olha, Silvia, eu fiquei muito feliz, porque ela era muito infeliz na época que ela tinha que colocar uma faixa no peito e ela não conseguia conviver com isso, porque era horrível o tempo todo ela com uma cinta, apertando tudo. E agora que ela pôde se transformar, tomar o hormônio e ser ele mesmo, eu fico feliz porque ele está feliz. E realmente, olha, se é do Brasil, é claro, pode ser que muita gente conheça ele, mas pode ser, mas se ele for para qualquer outro país que ninguém conhece, ele vai ser tranquilamente. Se ele perguntar o que eu só falo, ninguém vai falar para ele que ele foi mulher, ninguém disse. Tá aí, falou sério, né? Conversou sério, numa boa mesmo em relação a tudo isso. E nesse papo Tami, franco, tá lindo, de verdade, tá muito bonito. Nesse papo franco, a gente percebe um Silvio Santos que
que é aquele Silvio Santos curioso, aquele Silvio Santos entrevistador, que fala a própria língua do povo, que consegue traduzir coisas muito difíceis em palavras fáceis para qualquer de todo mundo pessoa entender. Foi mesmo, foi o que ele tentou passar esses anos todos, levando várias marteladas, o Silvio conseguiu traduzir em alguns minutos. É verdade. Impressionante. Mesmo, viu? Bom, só para encerrar esse bloco, Silvio Santos, a história do jogo das fichas, que pode ser um esquenta pro Dudu Camargo. Você acredita nisso? Eu conversei com o Dudu Camargo. Sobre... Você esteve lá no programa? Eu estive lá no programa dele. Vocês, no programa da rádio. Isso. Ele foi? Lá na Super Rádio. Ele foi. Ele estava. Não foi. Ele estava lá e eu perguntei, e aí, vai ter Dudu Camargo aos domingos no lugar do Roda Roda? Ele falou, não, por enquanto não. Mas eu também não posso falar muito sobre isso. Então ficou aquela história. Mas já estão até cogitando aí que depois que o Silvio Santos colocar o jogo das fichas, que estabilizar a audiência, ele pode entregar para a Rebeca, ele pode entregar para o Dudu e pode começar aquele rodízio. É de se esperar. Eu acho que, não sei daqui a quanto tempo, mas acredito particularmente que o horário vai para ele. Pode ser. Né? Um teste, um super teste aí. Gente, olha, daqui a pouquinho vamos falar do Geraldo Luiz, que arrebentou de audiência com aquela história da Fazenda Mal Assombrada, que a gente já tinha falado aqui para vocês, primeiro que todo mundo lembra disso. A gente já tinha mostrado, inclusive, as fotos. Geraldo saiu de lá dizendo que fantasmas existem, que Sobrenatural voltou para o programa dele. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Mas ainda tem para falar em relação a essa perda da Valesca Popozuda, do DJ, não é, o Marlon da Bariri. Ele está para ser sepultado hoje, ou já foi há algumas horas lá no Rio de Janeiro, não é? E foi essa perda tremenda para ela, porque ele trabalhava com ela desde a época da Gaiola das Popozudas, antes da carreira solo, não é? Essa coisa toda, e dela estourar como ela estourou. Então, é o que ela fala, é mais que o DJ, que o colega de trabalho, era amigo, era irmão. Então ela ficou realmente muito abalada. Eu ainda acompanhei essa história quando a Valesca começou a postar, rezem por ele, faça uma corrente, a situação está muito complicada, pedindo para todo mundo aquela força, aquela fé que pudesse, né, mantê-lo vivo e ele escapasse dessa. Mas infelizmente com essa história, se realmente foi isso que aconteceu, dele ter pulado da moto na hora que ele achou que a moto ia bater no táxi, talvez se tivesse ficado lá e tivesse batido no tal táxi, ele pudesse ter sobrevivido. Como ele pulou e a queda foi muito, muito violenta, infelizmente não deu mesmo para ele escapar, né? Foi... Pegou todo mundo de surpresa e a Valesca também ficou arrasada com toda essa história, porque na hora, como se disse, ele tentou se livrar do acidente, mas infelizmente não teve jeito, porque ele teve politraumatismo. E aí quando ele chegou na unidade de saúde, mesmo, todo quebrado, infelizmente ele não resistiu. Se eu não me engano, o enterro já foi hoje às 9 da manhã. Estava marcado, agendado para hoje às 9 da manhã. Disponibilizaram um ônibus para levar os amigos, os parentes e os fãs lá da Cidade de Deus até o Memorial do Carmo. Saindo lá da Mocidade Unida, da Cidade de Deus, saíram às 6 da manhã, porque são quase 2, 3 horas de viagem até o cemitério. Então, olha, a mensagem que ela colocou antes do falecimento dele, né? E ela falou, hoje não tem um bom dia, porque o dia não está feliz. Ângela, você pode aproximar para mim, por favor? Então aí, acho que dá. Olha lá. Hoje não tem um bom dia porque o dia não está feliz. Nessa madrugada, meu amigo e DJ sofreu um acidente de moto. Estamos todos tristes, estamos pedindo muito a Deus para tirar ele dessa e que nos dê forças e principalmente... principalmente forças a ele. Peço de todo o meu coração orações para ele. E o que ele mais precisa nesse momento, oração e energia positivas, né? Deus é grandioso e nos dará esse livramento. Estamos orando por você, DJ Marlon da Bariri. Mas logo depois, infelizmente, aí ela postou essa foto aqui, que foi a foto do adeus, na verdade. Aí quando ela colocou a hashtag luto, né? Disse coisas bonitas para ele. Nós vamos ler agora, mostrar para vocês. Olha, agradecemos todas as orações, todas as energias. Deus escolheu... Aproxima, Ângela, para mim, por favor.
Vamos lá. Agradecemos todas as orações, todas as energias. Deus escolheu você, DJ Marlon da Bariri, para animar todas lá no céu. Faz certinho, como você sempre fez, tá? Vai lá brilhar, meu amigo. Seu papel aqui na Terra foi lindo. E aí, a hashtag luto. Que judiação, né? Que judiação de verdade, viu? Mas, infelizmente, Deus chamou. Logo cedo eu estava com um amigo que também era amigo do DJ Marlon. E quando ele falou, ele falou, Thiago, aquele que sempre acompanhava a Valesca. E de fato, ele era o alter ego da Valesca. Ela falou, ele era até conselheiro dela, né? Ele não era só o DJ, só aquela pessoa que viajava fazendo turnê por todo o Brasil. Ele era, de fato, um amigo, um confidente, uma pessoa que a Valesca confiava, porque a Valesca tem poucos amigos. E esse era um dos amigos mesmo. Ele não estava pilotando a moto, ele estava na garupa. E aí ele achou que o táxi ia bater. E nessa do táxi vai bater, ele se precipitou e pulou. Quando ele pulou, o táxi não bateu. A pessoa que estava dirigindo, guiando a moto, foi embora. O táxi não bateu, mas parece que tinha um outro carro que aí sim o atropelou. Ah, meu Deus. Entendeu? Porque era uma via, era uma via de alta velocidade. Né? Então assim, gente, que conversa mais estranha, que fato mais estranho. Aquela história de chegou a hora, né? Que todo mundo fala. Porque assim, você tem aquela coisa de vou pular, não vou pular, mas você pensa e fala, pô, se eu pular de uma moto em movimento, ela, né? E aí, naquela de você querer salvar a tua vida, se preservar, você infelizmente vai embora. Olha, a gente tem também uma mensagem que a Valesca gravou e postou aí para todo o seu público. Vamos ver. Então, gente, com muita tristeza que eu venho aqui falar com vocês que eu não tenho como honrar com os meus compromissos com as rádios Clube de Ribeirão Preto e de Rio Claro. Eu perdi uma grande parte da minha vida e uma grande parte também do meu trabalho, que é o meu DJ e que já são anos e anos trabalhando junto comigo. Então, por esse motivo, eu vim aqui até pedir desculpa para vocês, mas eu não vou conseguir honrar com esse compromisso, tá bom? Tá aí, né? E todo mundo, claro, que entendeu e entende esse momento tão complicado. Olha, muita gente tá falando que nós não mostramos, que eu falei que teve treta da Mara com a Lívia, né? Mas a gente mostra, calma, tem todo o programa ainda pela frente. A gente está agora vivendo esse momento triste aí, ainda mais com esse complemento da informação que o Thiago deu aqui pra gente, não é? Ele pulou e teria sido atropelado na sequência e a moto nem bateu no táxi como ele teve medo que ia acontecer. Quer dizer, é aquela hora que Deus chamou mesmo e aí não tem a oração que faça a situação ser revertida. Tem coisa que não dá para explicar, não dá para entender, né? Como é que ele está na moto, vai saltar para preservar a vida, perde a vida, né? E aí as pessoas... Teve um reflexo muito precipitado mesmo, infelizmente. Às vezes eu fico com o pé atrás com essa história de que estava escrito, de que era o momento, de que chegou a hora. Mas é uma coisa que deixa a gente intrigado, né? Esses porque não é uma atitude normal, né? A gente fica, né? Você fala, pô, não é uma atitude normal de você pular e muitas vezes essas coisas acontecem para a gente perceber também o quão frágil é a nossa vida. Porque a gente vive nessa de compromisso, de ter que ir para o trabalho, de ter horário X para chegar, de ter horário X para sair, aquela coisa toda. E aí você esquece que a tua vida é isso aqui, ó. Um beliscão, ela acabou, pode ir embora. Uma piscada, acabou. Bom, que o Marlon descanse em paz, ele era muito do bem, né? Nunca fez mal para ninguém, era um menino de bem com a vida, estava aí trabalhando honestamente, ganhando dele, sendo amigo de todo mundo. Infelizmente foi assim, mas que realmente ele veio para pouco tempo, né? Então, jovem, sinal que ele já estava muito evoluído no lado espiritual. Perfeito. Veio só para acertar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí Deus chamou e foi realmente, como a Valesca disse, brilhar lá em cima.
Certo. Bom, vou dar recadinho, nossos recadinhos do bem, volto aqui, a gente fala de novo da Mara, que está todo mundo esperando para ver o que aconteceu com a Mara e com a Lívia, e o Geraldão com a história de assombração, arregaçou, arrebentou, né, e saiu de lá convencido que fantasma existe, que os espíritos fazem parte daquela fazenda mesmo, né? Eu acredito. Eu acredito também, não tem por que duvidar, viu? Mas já a gente fala disso aí com vocês. Mas olha, gente, né? Ontem um arraso aí de audiência, inclusive ficando em primeiro lugar em várias capitais do país, foi o Geraldo Luiz com o seu Domingo Show pela Rede Record de televisão. Não deu outra matéria da Fazenda Mal Assombrado, uma fazenda de escravos, não é? Em que ele passou, inclusive, a noite e saiu de lá convencido de que realmente os espíritos estão lá, os espíritos dos escravos que tanto sofreram, que tanto foram torturados e que não abandonam esse local. Ele levou, inclusive, um médium com ele, um caça-fantasma, foi isso? Ele levou, na verdade... Eu acho que é o mesmo casal que teve com a gente no Ratinho, medindo os fantasmas do SBT, era isso mesmo. Até porque caça-fantasma não é tão fácil, não é tão fácil. Eu lembro o dia que eu fui fazer lá o Fantasma do Ratinho, que é naquele estúdio do Ratinho, inclusive, foi com eles. Que eles têm aqueles aparelhos que detectam a presença de fantasma. Melhor um que termômetro, o seu, né? Porque o termômetro deles, às vezes, estava lá marcando 16 graus, às vezes caía para -2. E aí, que era justamente quando eles viam a presença de algum fantasma. Sim. Eles já tinham estado lá nessa fazenda. Ah, é? Os caça-fantasmas, há uns 2 anos, mais ou menos, há uns 4 anos. E aí eles voltaram agora atendendo esse pedido do Geraldo. Porque o pessoal da cidade diz que tem assombração lá. Tem gente que vai lá, tira foto, publica, ou quando vai revelar, ou quando vai ampliar, aparece uma imagem. Sempre nas janelas. Igual aquela da escada também que a gente mostrou. Igual aquela da escada. Tá. Essa foto aí, o que acontece? Essa a gente não tinha mostrado. Então, sabe por quê? Essas são inéditas, que o Geraldo mostrou ontem. Depois que eles gravaram, as mais de 10 horas de gravação, a produção tinha uma câmera só para pegar os bastidores. Tá. E nos bastidores, além da gravação, apareceram as imagens misteriosas. Mais nos bastidores do que na gravação. Exatamente. Até porque o casal falou assim, olha, quando você estava conversando com os moradores, ela falou para o Geraldo, quando você estava conversando com os moradores da região, os fantasmas começaram a se mexer, começaram a dar sinal de que eles estavam lá. Depois que você começou a procurá-los, eles sumiram. Tá. Então teve mais presença dos fantasmas na hora que eles estavam falando sobre eles e parados do que quando eles começaram a andar. Tá vendo? Gente que gosta de aparecer, ficou exemplo dos fantasmas aí, né? Eles não quiseram. E tem uma parte lá desse casarão, na parte de cima, como o assoalho tá para ceder, não dá para entrar. Não dá para entrar. Mas o Geraldo mandou o quê? Um drone. Com o drone ele fez imagens nas partes onde não é possível pisar. E aí? Porque corre o risco de ceder. Pegou o fantasma? Então, foi o que ela falou. Nesse momento eles não conseguiram localizar, mas na hora que ele estava entrevistando os moradores, ele conseguiu ver. Ele falou que não conseguiu dormir a noite inteira. Eles ficaram até madrugada. Por causa dos barulhos, de tudo. Por isso que a primeira vez que a gente mostrou o que ele estava fazendo aqui para vocês, antes mesmo de ir para o ar, a gente falou que ele tinha dito que a madrugada tinha sido longa, porque foi horrível mesmo, né? Primeiro que você já vai impressionado pra caramba. Essa foto que a gente mostrou e que você testou com o seu caça-fantasma lá também, que acusou que era fantasma mesmo. Que ele estava lá atrás. Para mim era o Geraldo. Né, de capotão subindo a escada, mas a foto foi tirada antes que o Geraldo tivesse chegado à fazenda para começar a fazer a reportagem. Foi tirada, acho que por um operador de áudio, né? Exatamente. E aí os moradores também viram, né? Agora, você acredita que a pessoal da RTV fala assim, ó, Thiago, tem uma coisa para você ir lá, vai fazer, só que você vai ter que dormir lá. Você não dorme? Eu tô maluco. Eu tô fora, igual ele fez. Eu não sei, gente. Você Olha que eu sou medrosa, mas assim, a curiosidade é maior. Mas você não tá sozinho, sozinha jamais. Puxa o pé mas assim, tinha um bando de gente junto, de equipe toda. Aí você sabe que se você sair correndo, alguém vai te socorrer, vai estar com você. Agora, se vai com esse casal aí dos caça-fantasmas...
a mulher falou assim, o Geraldo falou assim, vamos embora. Eu já não estou aguentando mais, não é melhor a gente ir embora, deixar para outro dia? Ela falou, não, eu quero conversar com eles. Eu quero que eles apareçam. Que se você for com ela, ela quer que vai aparecer. Dizer, é a impressão que eu tenho, que tinha muita gente, porque lá no dia do programa do Ratinho, também no Fantasma do SBT, estava cercado de gente, o auditório todo, a equipe toda, o casal, e eu tive vontade de sair correndo. Tem hora que dá um medo, tem hora que dá um medo, gente, que você quer sair correndo. Eu acho que eu ficaria por curiosidade, mas também não sei quanto que eu aguentaria, não. Lá eu aguentei até o fim, mas tive muita vontade de sair correndo. Dormir aí na casa, fica escutando aquela porta abrir e fechar. Eles falam que eles escutam, o que é mais impressionante, né? E que ele até falou, são pessoas gemendo, sofrendo, chorando, gritando, corrente, arrastando, né? Era de um coronel de escravos, né? Exatamente. O João e a Rosa, o casal dos Caça-Fantasmas Brasil Visão também, Paranormal. Né? E eu tava vendo aqui, que coisa curiosa, hein? Isso aqui é impressionante. E eles fazendo uma investigação lá na Boate Kiss. Fizeram 4 vídeos. É mesmo? Isso não tá sei se no site deles. Eles têm um canal no YouTube. Site? Quem quiser ver. Quem tiver curiosidade, chama Caça-Fantasmas Brasil Visão Paranormal. João e a Rosa. E dentre outros casos, o Geraldo lembrou bem. Até no Melhor Pra Você, aqui de manhã, eu lembro que uma vez o Lordelo e a Márcia Fernandes estiveram no castelinho da Rua APA. É verdade. Que agora foi reformado. Tá bonito. E mas só que a Márcia Fernandes deu um alerta. Que ele deveria, antes de ser reformado, levar umas pinceladas de cal nas paredes, antes de pintar. Não sei se fizeram isso e se essa reforma afugenta os espíritos que estão lá. A Márcia voltaram lá, né? Se tiver essa autorização, eles voltaram lá. Eu acho que agora é da prefeitura. Se houve algo, porque ficou lindo, aquilo é um patrimônio mesmo, né? É um belo exemplar de arquitetura, de época, então foi muito legal a preservação, mas não sabe se só reformar, iluminar, deixar novinho, afasta os espíritos que viviam lá e são pessoas que morreram de uma forma muito trágica, na verdade. Vamos ver. Olha, só sei de uma coisa, o Geraldo falou, sobrenatural voltou, ou seja, eles vão continuar, vai voltar, ainda mais pelo resultado que teve ontem, a apostar nesse filão do sobrenatural, porque, de verdade, não tá mais aguentando ver, olha, o fulano tem a voz daquele cantor, vai lá e canta, né? Ou criancinha que é prodígio, que canta muito bem, leva, mas assim, gente com voz de cantor tal, chega, não tava dando mais. Eu achei que dar uma variada é legal, né? Dá uma respirada. Dá pra gente assistir um pedacinho dessa história? Eu não sei, tem algum pedacinho aí, Marmita, pra gente Porque colocar? eu duvido que a hora que você vê esse monte de escombro, porque parece escombro. Você acha que eu não ia ficar lá mesmo? Eu duvido que Sônia Abrão pegaria seu saco de dormir. Sabe por que o Geraldo ficou com medo? Do morcego. Porque tem morcego. Morcego eu tenho pavor, mas ele já trabalhou na funerária, não trabalhou? Trabalhou, Geraldo, lavando o corpo? Mas que horror. Trabalhou, ele e o Ratinho trabalharam. Vamos ver um trecho, mas eu tenho mais medo de morcego que de fantasma. Vamos lá. Você vai desistir. Então, aqui, se vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe. Olha. Câmeras ligadas de infravermelho e câmeras especiais para ver se alguma coisa registrada, vista ou ouvida. Verdade ou mentira? Eu, hein? Olha lá. Tô fora. Teria coragem de dormir numa casa como essa de mais de 100 anos? Eu e você estaremos buscando respostas. Respostas que podem ir além. Muito mais além da nossa imaginação. Olha, eles não dormem. Eles não dormem. Não, dormir acho que não ia dar de jeito nenhum. A nave está fechando já. Nossa, isso vai aumentar.
lá, vamos ficar mais um pouco, Geraldo. Eu queria ir embora. Até agora a gente não conseguimos dormir nada. Fala sempre atento. Vejam essa foto agora aqui, Brasil. Deixa eu ver quem tirou. Essa é a minha foto. Sou eu. Pode girar agora, Stephanie, por favor. Vou aproximar. Olha lá em cima. Olha lá. Entende? Um rosto Seu de rosto, perfil. que é aquela lá do agora, perfil. que eu vou mudar de Então foto. a gente Que a gente mostrou agora, essa. Veja. Que a gente demorou para ver o rosto, Isso. mas na hora que mostrava, dava para uma pessoa de entender. perfil, Se tratava era de perfil mesmo. Mas eu acho que Daniel. tem mais umas 4 ou 5 Tá fotos. se observando, Além né? dessas, né? Na verdade, quando a gente vai visitar principalmente casarões, hospitais, quem se manifesta pra gente, geralmente pra gente paranormais, né? Eu sempre vou no tom de investigador, são os guardiões. E no casarão ainda, o barão, talvez o espírito dele, ou a energia dele, enfim, o fantasma dele, Parece se a sinta imagem guardião do disso. do E você coronel não lá. reparou uma coisa, mas o que é interessante é que a sua própria imagem já dá esse tom de Mas a barão, de fazenda é alguma coisa. dele, Então né? pode ter Então pode ser se mesmo. sentido ameaçado, quem é esse que está chegando aqui? E te observando no momento que você Olha está lá. gravando lá. Perfil. Tá aí, gente, esses mistérios, né, que deixam todo mundo aí pensando mil coisas ao mesmo tempo. Essas histórias de escravos, elas mexem muito comigo, porque assim, meu sogro, ele era filho de uma escrava, né, a dona Benta, ela chamava, e ela já tinha pego a lei do ventre livre, né, aquele que nascia a partir de tal data, que eu não me lembro exatamente qual, já nascia livre, mas normalmente ficava com pai e mãe na fazenda, ia sendo criado lá, aquela coisa toda. E mesmo assim ela contava, segundo meu sogro, né, não cheguei a conhecê-la, histórias horríveis, terríveis, era muito sofrimento. Até aquelas mucamas que ficavam mais dentro da casa, mais servindo assim, elas sofriam muito também. Elas podiam não ir para o tronco, mas tinha jeito de castigar, de tirar doce quente da panela e colocar na palma da mão da escrava para queimar e castigar se de repente ali tivesse irritado assim. Quer dizer, é lugar de dor. Eu acredito muito de dor, de muito sofrimento mesmo. Passe o tempo que passar, eu acho que essas histórias vão continuar mesmo existindo, né? Infelizmente. Fora que eles trabalhavam, as condições subhumanas, né? O jeito de dormir. Eu estou falando né? dos mais a menos. Isso. Né? Das mulheres que trabalhavam dentro da casa. Vai saber quantas pessoas não foram sacrificadas ali, que morreram porque trabalharam menos ou porque não trabalhavam como os senhores gostariam. É verdade mesmo, viu, gente? Então, É uma página vergonhosa da nossa história, de verdade. Bom, vamos falar de Rogéria. Tá todo mundo esperando a atualização, mas porque milagres existem e aconteceu no final de semana, né? A gente encerrou o programa na sexta-feira muito triste, depois da entrevista com o empresário dela, com o Alexandre Haddad, porque ela tinha sofrido uma convulsão, né, naquele dia e estava entubada e estava com a infecção generalizada, aquela coisa toda, e nós ficamos muito, muito abalados. Mas já no domingo tinha uma boa notícia, anteontem, né, no sábado, de que ela via no dia seguinte, teve na sexta, no dia seguinte, de manhã, ela tinha recuperado a consciência, não é? E já estava respirando sem os aparelhos. Hoje de manhã, uma notícia melhor ainda, ela está se alimentando já sem sonda, olha que coisa boa. E o Alexandre gravou um vídeo pra gente, para atualizar todos vocês, aí é um vídeo exclusivo aqui para o nosso programa, e para desmentir um boato que está rolando por aí nas redes sociais. E não é verdade, é boato mesmo, que sem nenhum fundo de verdade. Mas ele explica para vocês no vídeo. Vamos conferir. Oi, Sônia, tudo bem? Passando para atualizar o quadro clínico da Rogéria. Graças a Deus, ontem, domingo, foi mais um dia de vitória. Ela continua ainda aceitando muito bem toda a medicação, tão bem assim, né, ao ponto de começar a querer dar trabalho. Que bom, né? Onde ela queria de qualquer jeito tomar banho, falando, cadê a Haddad, cadê a Haddad? A gente tem uma agenda para cumprir. Olha, né? ele é preocupada com a as médicas, agenda. enfermeiras, que são maravilhosas, não tenho nem como agradecer. Eu estou lisonjeado com toda a equipe, o carinho
preparo com Rogéria, comigo, com Flávio, né, o acolhimento que eles estão nos dando, né, porque não é fácil, desde o momento que ela foi internada, né, essa bagagem emocional nossa que a gente tem que estar carregando, mas a cada vitória dela, para mim, é uma bênção. Ontem, começamos já a dar o jantar para ela, coisa que ia ser só feito hoje, na segunda-feira. Mas a melhora está tão boa, ela tá vindo numa crescente tão legal, que ontem ela já começou a comer. Tirou a sonda da alimentação, o jantar chegou por volta das 6 horas da tarde, só que ela só foi comer comigo 8h30 da noite. Ela só queria se alimentar comigo. E comeu toda a papinha, porque é tudo pastoso, né? E essa primeira alimentação era muito importante para a equipe médica. Por quê? Porque depois que tirou o tubo de ventilação, né, fica muito sensível, né? A garganta, fica muito delicado, então ela não pode engasgar. Então essa primeira alimentação é muito importante. Graças a Deus ela comeu tudo, a papinha, as frutas, o suco de laranja e não engasgou. Fiquei feliz da vida, né? Então a cada passo dela é uma vitória. Agradeço demais todo o carinho de vocês. Obrigado. Continuo orando por ela, por mim. Eu preciso muito das orações de vocês para eu estar em pé, né? Porque não é fácil, mas estamos conseguindo. Se Deus quiser, essa semana ainda eu quero dar para você uma notícia muito boa. Se Deus quiser. Grande beijo. Tchau, tchau. Tá aí, gente, olha, esse daqui é o Alexandre Haddad, não é? Que é o empresário da Rogéria, que falou agora com a gente, e isso foi no sábado, quando ele reuniu a imprensa para avisar que, graças a Deus, o milagre tinha acontecido, ela tinha recuperado a consciência e já estava respirando sem aparelhos, né? E hoje ele mandou esse áudio aí pra gente, não era vídeo, era áudio, e o boato que ele está pedindo para que seja esclarecido é o seguinte: começou a rolar nas redes sociais que a família estaria fazendo uma vaquinha para poder ter recursos para pagar o tratamento da Rogéria. E ele disse que isso não é verdade, de maneira alguma. A Rogéria está bem financeiramente e tudo o que ela precisa é das orações que o público vem fazendo, das correntes de orações que o público vem fazendo pela Rogéria. E isso, é claro, não vai faltar de jeito nenhum. De resto, ela está muito bem amparada, muito bem cuidada, não está faltando absolutamente nada para ela. Tá aí o agradecimento sempre por toda essa corrente aí de orações, que com certeza deu uma energia a mais para ela, né? É um milagre, né? Assim, da noite pro milagre dia. Mesmo, milagre mesmo. Agora, o que tem de gente safada, estelionatária, que se aproveita da fragilidade humana para tirar dinheiro. Na verdade, o golpe era esse. Golpista mesmo. Isso é golpe. Cuidado, mesmo, gente. Viu? Cuidado. Não está precisando de nada, só de oração, que é o mais importante, tá bom? Voltando aqui, não é? A gente estava falando dessa história da Rogéria, acho que ficou bem explicado. Nada de vaquinha, não caia nesse conto. Chegou o vídeo? Então, agora é o vídeo com o Alexandre Haddad. Vamos lá. Oi, Sônia, boa tarde, tudo bem? Como prometido, eu estou aqui no CTI da unidade de Pinheiro Machado. Aqui é o Dr. Dagoberto. Ele vai explicar um pouquinho o quadro da Rogéria no dia de hoje. Doutor. Gente, boa tarde, Sônia. A gente está bastante animado, né? Ontem foi aquele primeiro dia dela, depois que saiu do respirador artificial, e ela passou o dia muito bem. Inclusive, à noite estava conversando bastante até. E hoje a gente tem uma outra notícia boa, né? Ela já está sentando fora do leito. E junto com as melhoras que a gente tem de índice laboratorial, radiológico, né, dá mais consistência para essa notícia que a gente está passando para vocês. Então, né, nossa expectativa é cada vez mais melhoras aí para ela. Claro, com certeza. Tchau, tchau, Sônia. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Nada com a palavra de um médico também, né? Atestando que realmente ela vem se recuperando muito bem, mais rápido do que o previsto, porque na verdade ela só deveria começar a se alimentar sem a sonda hoje, e ontem mesmo eles já puderam servir o jantar para ela. Papinha, nada sólido, porque como ela estava entubada, isso deixa a garganta muito sensível, né? Num estado muito delicado. E o perigo, quando as pessoas são desentubadas e vão receber uma alimentação
recomendação é que elas se engasguem. Então tinha que tudo ser feito com muito cuidado. Ah, maravilha, traçou a papinha toda aí, vai se fortalecendo, se Deus quiser. Logo quem vai poder dar um alô pra gente vai ser a própria Rogéria, né? A gente espera esse momento ansiosamente aí. Valeu, obrigada, viu, Haddad? Obrigada ao doutor também. Muito legal esse tipo de coisa. Sônia, viu? falando em hospital, ó, agora foi publicado agora pela Eliana, ela teve um susto e precisou voltar para o hospital. Ah, mas por causa aqui, de susto? Ó, aqui, ó. Ah, voltamos para o hospital. Tive um pequeno susto, mas agora está tudo bem. Aqui vamos ficar até o nascimento da Manuela, que está no 7º mês. Ai, já inteirou o 7º mês, graças a Deus. Obrigada pelo carinho e orações, tudo por nossos filhos, mãe de menino, mãe de menina, true love. Gente, ela voltou, mas não pela data. Alguns segundos que ela publicou. Alguns segundos, porque ontem eu já tinha achado estranho, mas assim, dá para entender. Ontem ela estava se mostrando meio desanimadinha, falando que precisava ter paciência, colocou um texto em relação a isso. Põe aquela foto que no history ela colocou, olha, cultivando a paciência, e pôs essa flor com aquele desenho de menininha. Estava acompanhando de um texto que inclusive eu vou achar para ler aqui para você. Ah, tá aí, melhor. Olha, ela pôs aquilo lá no history, né? E depois no Instagram ela colocou paciência. Aprender que tudo tem o seu tempo, que tudo vem a seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer, aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. Esse é o texto de Eclesiastes, né, que fala em relação à paciência, a você esperar, que é um tempo para tudo, exatamente para tudo nesse mundo. Quer dizer, já mostrava que ali, emocionalmente, psicologicamente, estava sendo uma coisa desgastante, e é. Porque realmente você ficar nessa expectativa, não é? Imóvel praticamente, em repouso absoluto, olha, é para os fortes, viu, gente? É para as fortes, porque não é fácil para ninguém. Mas olha o que ela conseguiu chegar pelo menos no 7º mês, né? Então levou um susto, ela não explicou o que aconteceu, talvez tenha dado um alarme falso de nascimento prematuro aí, já vai e fica lá no hospital, onde tem todas as condições de dar tudo certo. Mas que realmente não é fácil, é que agora está cada vez mais perto o final feliz dessa história, né? Que bom. E lá ela já está segura, já está bem guardada, ela e a Manu. Ativa, né? Uma pessoa ativa que está sempre fazendo matéria externa, está no palco também, imagina, os compromissos, né, com as outras coisas, com a editora que ela tem, que ela sempre segura as cordas, né? Da editora, muito tudo, né? Presente, e você tem que ficar quietinha, é o que você falou, por meses. Só para as fortes. Só para as fortes, né? Não é realmente, exatamente, não é nada. Não, ficar por meses deitada, né? Não é que você... Chega uma hora que você fica assim, ela já preocupada. Tem uns 2 meses nessa situação, quase, né? Já tem 2? Acho que já está para completar 2 meses. Se não tá perto dos 2. Porque eu acho que a Patrícia já fez a 3ª ou 4ª edição do domingo. Então já daria quase 2 meses. Né? Exatamente, já tinha feito tem mais quase 2 meses mesmo. Isso mesmo, viu? Para você que está sintonizando agora, o Vladimir vai ler essa novamente, né? Essa mensagem que a Eliana acabou de postar. Teve um susto, precisou voltar para o hospital, já está lá. Vamos de aqui, ó. Ela colocou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e aí também colocou a seguinte mensagem: voltamos para o hospital. Tive um pequeno susto, mas agora está tudo bem. Aqui vamos ficar até o nascimento da Manuela, que está no 7º mês. Graças a Deus. Obrigada pelo carinho e orações. Tudo por nossos filhos, mãe de menino, mãe de menina, true love. Tá aí, Eliana. Deixa eu ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida mesmo. Olha que linda. Tá com ela lá no quarto, lá no hospital. Elas estão muito bem guardadas, muito bem protegidas, graças a Deus. Força Eliana é a hashtag. É isso aí. Força Eliana mesmo, viu, gente? Olha aí, logo, logo a gente já vai. Logo, logo não, né? Que seja no tempo certo, tudo tem o tempo certo, nada de logo, logo. A Manuela é apressada. A Manuela é apressada mesmo. O padre Fábio de Mello falou, tá com muita
muita pressa. Mas assim, ela vai nascer no tempo certo e vai dar tudo certo também, né? Já deu, né? Até agora, né? A data exata, 23 de maio, foi quando a Eliana falou assim, olha, tô passando o bastão do programa justamente por isso. E a Patrícia teria feito 1 de maio, um programa em maio. Ela deixou 2 aí. Eu acho que a Eliana deixou 2, 4 em junho. 23 de maio, 23 de junho e 23 de julho, quase 2 meses mesmo que ela está dessa maneira. Então desgasta mesmo, mas ela é forte, olha aí, está perto do dia da vitória realmente, viu? Bom, gente, tem uma outra boa notícia. Hoje está parecendo um hospital aqui, mas é de alguém que está doente, já saiu da UTI. Daqui a pouquinho a gente fala para você. Coisa boa também, doente, que bom, né? Doente saiu da UTI. Saiu da UTI, não saiu do hospital, mas saiu da UTI. E já que a gente está falando em saúde, vamos falar de saúde. Que eu venho aqui falar com vocês que eu não tenho como honrar com os meus compromissos com as rádios de clube de Ribeirão Preto e de Rio Claro. Eu perdi uma grande parte da minha vida e uma grande parte também do meu trabalho, que é o meu DJ e que já são anos e anos trabalhando junto comigo. Então, por esse motivo, eu vim aqui até pedir desculpa para vocês, mas eu não vou conseguir honrar com esse compromisso, tá bom? Tá aí, né? E todo mundo, claro, que entendeu e entende esse momento tão complicado. Olha, muita gente tá falando que nós não mostramos, que eu falei que teve treta da Mara com a Lívia, né? Mas a gente mostra, calma, tem todo o programa ainda pela frente. A gente está agora vivendo esse momento triste aí, ainda mais com esse complemento da informação que o Thiago deu aqui pra gente, não é? Ele pulou e teria sido atropelado na sequência e a moto nem bateu no táxi como ele teve medo que acontecesse. Quer dizer, é aquela hora que Deus chamou mesmo e aí não tem oração que faça a situação ser revertida. Tem coisa que não dá para explicar, não dá para entender, né? Como é que ele está na moto, vai saltar para preservar a vida, perde a vida, né? E aí as pessoas... um reflexo muito precipitado mesmo, infelizmente. Às vezes eu fico com o pé atrás com essa história de que estava escrito, de que era o momento, de que chegou a hora. Mas é uma coisa que deixa a gente intrigado, né? Esses porque não é uma atitude normal, né? A gente fica, né? Você fala, pô, não é uma atitude normal de você pular e muitas vezes essas coisas acontecem para a gente perceber também o quão frágil é a nossa vida. Porque a gente vive nessa de compromisso, de ter que ir para o trabalho, de ter horário X para chegar, de ter horário X para sair, aquela coisa toda. E aí você esquece que a tua vida é isso aqui, ó. Um beliscão, ela pode ir embora. Uma piscada, acabou. Bom, que o Marlon descanse em paz, ele era muito do bem, né? Nunca fez mal para ninguém, era um menino de bem com a vida, estava aí trabalhando honestamente, ganhando dele, sendo amigo de todo mundo. Infelizmente foi assim, mas que realmente ele veio para pouco tempo, né? Então, jovem, sinal que ele já estava muito evoluído no lado espiritual. Veio só para acertar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí Deus chamou e foi realmente, como a Valesca disse, brilhar lá em cima, tá certo? Bom, vou dar recadinho, nossos recadinhos do bem, volto aqui, a gente fala de novo da Mara, que está todo mundo esperando para ver o que aconteceu com a Mara e com a Lívia, e o Geraldão com a história de assombração, arregaçou, arrebentou, né? E saiu de lá convencido que fantasma existe, que os espíritos fazem parte daquela fazenda mesmo, né? Eu acredito. Eu acredito, não tem por que duvidar, viu? Mas já a gente fala disso aí com vocês. Mas olha, gente, né? Ontem um arraso aí de audiência, inclusive ficando em primeiro lugar em várias capitais do país, foi o Geraldo Luiz com o seu Domingo Show pela Rede Record de televisão. Não deu outra matéria da Fazenda Mal Assombrado, uma fazenda de escravos, não é? Em que ele passou, inclusive, a noite e saiu de lá convencido de que realmente os espíritos estão lá, os espíritos dos escravos que tanto sofreram, que tanto foram torturados e que não abandonam
esse local. Ele levou, inclusive, um médium com ele, um caça-fantasmas, foi isso? Ele levou, na verdade... Eu acho que é o mesmo casal que teve com a gente no Ratinho, medindo os fantasmas do SBT, era isso mesmo. Até porque caça-fantasma não é tão fácil, não é tão fácil. Eu lembro que eu fui fazer lá o Fantasma do Ratinho, que é naquele estúdio do Ratinho, inclusive, foi com eles. Que eles têm aqueles aparelhos que detectam a presença de fantasma. Melhor que termômetro, o seu, né? Porque o termômetro deles, às vezes estava lá marcando 16 graus, às vezes caía para -2. E aí, que era justamente quando eles viam a presença de algum fantasma. Sim. Eles já tinham estado lá nessa fazenda. Ah, é? Os caça-fantasmas, há uns 2 anos, mais ou menos, há uns 4 anos. E aí eles voltaram agora atendendo esse pedido do Geraldo. Porque o pessoal da cidade diz que tem assombração lá. Tem gente que vai lá, tira foto, publica, ou quando vai revelar, ou quando vai ampliar, aparece uma imagem. Sempre nas janelas. Igual aquela da escada também, que a gente mostrou. Igual aquela da escada. Tá. Essa foto aí... O que acontece? Essa a gente não tinha mostrado. Então, sabe por quê? Essas são inéditas, que o Geraldo mostrou ontem. Depois que eles gravaram, as mais de 10 horas de gravação, a produção tinha uma câmera só para pegar os bastidores. Tá. E nos bastidores, além da gravação, apareceram as imagens misteriosas. Mais nos bastidores do que na gravação. Exatamente. Até porque o casal falou assim, olha, quando você estava conversando com os moradores, ela falou para o Geraldo, quando você estava conversando com os moradores da região, os fantasmas começaram a se mexer, começaram a dar sinal de que eles estavam lá. Depois que você começou a procurá-los, eles sumiram. Então teve mais presença dos fantasmas na hora que eles estavam falando sobre eles e parados do que quando eles começaram a andar. Tá vendo? Gente que gosta de aparecer, ficou exemplo dos fantasmas aí, né? Eles não quiseram. Não. E tem uma parte lá desse casarão, na parte de cima, como o assoalho tá para ceder, não dá para entrar. Mas o Geraldo mandou o quê? Um drone. Com o drone ele fez imagens nas partes onde não é possível pisar. E aí? Porque corre o risco drone de ceder. pegou o fantasma? Então, foi o que ela falou. Nesse momento eles não conseguiram localizar, mas na hora que ele estava entrevistando os moradores, ele conseguiu ver. Ele falou que não conseguiu dormir a noite inteira. Eles ficaram até madrugada. Por causa dos barulhos, de tudo. Por isso que a primeira vez que a gente mostrou o que ele estava fazendo aqui para vocês, antes mesmo de ir para o ar, a gente falou que ele tinha dito que a madrugada tinha 5 minutos. É verdade. Impressionante. Viu? Bom, só para encerrar esse bloco, Silvio Santos, a história do jogo das fichas, que pode ser um esquenta para o Dudu Camargo. Você acredita nisso? Eu conversei com o Dudu Camargo. Você esteve lá no programa. Eu estive lá no programa dele. No programa da rádio. Isso. Ele foi? Lá na Super Rádio. Ele foi. Ele estava. Ele não foi. Ele estava lá e eu perguntei, e aí, vai ter Dudu Camargo aos domingos no lugar do Roda Roda? Ele falou, não, por enquanto não. Mas eu também não posso falar muito sobre isso. Então ficou aquela história. Mas já estão até cogitando aí que depois que o Silvio Santos colocar o jogo das fichas, que estabilizar a audiência, ele pode entregar para a Rebeca, ele pode entregar para o Dudu e pode começar aquele rodízio. É de se esperar. Eu acho que, não sei daqui a quanto tempo, mas acredito particularmente que o horário vai para ele. Pode ser. Né? Um teste, um super teste aí. Gente, olha, daqui a pouquinho vamos falar do Geraldo Luiz, que arrebentou de audiência com aquela história da Fazenda Mal Assombrada, que a gente já tinha falado aqui para vocês, primeiro que todo mundo lembra disso. A gente já tinha mostrado, inclusive, as fotos. Geraldo saiu de lá dizendo que fantasmas existem, que Sobrenatural voltou para o programa dele. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Mas ainda tem para falar em relação a essa perda da Valesca Popozuda, do DJ, não é, o Marlon da Bariri. Ele está para ser sepultado hoje, ou já foi há algumas horas lá no Rio de Janeiro, não é? E foi essa perda tremenda para ela, porque ele trabalhava com ela desde a época da Gaiola das Popozudas, antes da carreira solo, né? Essa coisa toda, e dela estourar como ela estourou. Então, é o que ela fala, é mais que o DJ, que o colega de trabalho, era amigo, era irmão.
Então ela ficou realmente muito abalada. Eu ainda acompanhei essa história quando a Valesca começou a postar, rezem por ele, faça uma corrente, a situação está muito complicada, pedindo para todo mundo aquela força, aquela fé que pudesse, né, mantê-lo vivo e ele escapasse dessa. Mas infelizmente com essa história, se realmente foi isso que aconteceu, dele ter pulado da moto na hora que ele achou que a moto ia bater no táxi, talvez se tivesse ficado lá e tivesse batido no tal táxi, ele pudesse ter sobrevivido. Como ele pulou e a queda foi muito, muito violenta, infelizmente não deu mesmo para ele escapar, né? Foi... Pegou todo mundo de surpresa e a Valesca também ficou arrasada com toda essa história, porque na hora, como você disse, ele tentou se livrar do acidente, mas infelizmente não teve jeito, porque ele teve politraumatismo. E aí quando ele chegou na unidade de saúde, todo quebrado, infelizmente ele não resistiu. Se eu não me engano, o enterro já foi hoje às 9 da manhã. Estava marcado, agendado para hoje às 9 da manhã. Disponibilizaram um ônibus para levar os amigos, os parentes e os fãs lá da Cidade de Deus até o Memorial do Carmo. Saindo lá da Mocidade Unida da Cidade de Deus, saíram às 6 da manhã, porque são quase 2, 3 horas de viagem até o cemitério. Então, olha, a mensagem que ela colocou antes do falecimento dele, né? Ela falou, hoje não tem um bom dia, porque o dia não está feliz. Ângela, você pode aproximar para mim, por favor? Então aí, acho que dá, olha lá. Hoje não tem um bom dia porque o dia não está feliz. Nessa madrugada, meu amigo e DJ sofreu um acidente de moto. Estamos todos tristes, estamos pedindo muito a Deus para tirar ele dessa e que nos dê forças e principalmente principalmente forças a ele. Peço de todo o meu coração orações para ele. E o que ele mais precisa nesse momento, oração e energia positivas, né? Deus é grandioso e nos dará esse livramento. Estamos orando por você, DJ Marlon da Bariri. Mas logo depois, infelizmente, aí ela postou essa foto aqui, que foi a foto do adeus, na verdade. Aí quando ela colocou a hashtag luto, né? Disse coisas bonitas para ele. Nós vamos ler agora, mostrar para vocês. Olha, agradecemos todas as orações, todas as energias. Deus escolheu... Aproxima, Ângela, para mim, por favor. Vamos lá. Agradecemos todas as orações, todas as energias. Deus escolheu você, DJ Marlon da Bariri, para animar todas lá no céu. Faz certinho, como você sempre fez, tá? Vai lá brilhar, meu amigo. Seu papel aqui na Terra foi lindo. E aí, a hashtag luto. Que judiação, né? Que judiação de verdade, viu? Mas... infelizmente, Deus chamou. Logo cedo eu estava com um amigo que também era amigo do DJ Marlon. E quando ele falou, ele falou, Thiago, aquele que sempre acompanhava a Valesca. E de fato, ele era o alter ego da Valesca. Ela falou, ele era até conselheiro dela, né? Ele não era só o DJ, só aquela pessoa que viajava fazendo turnê por todo o Brasil. Ele era de fato um amigo, um confidente, uma pessoa que a Valesca confiava, porque a Valesca tem poucos amigos. E esse era um dos amigos mesmo. Ele não estava pilotando a moto, ele estava na garupa. E aí ele achou que o táxi ia bater. E nessa do táxi vai bater, ele se precipitou e pulou. Quando ele pulou, o táxi não bateu. A pessoa que estava dirigindo, guiando a moto, foi embora. O táxi não bateu, mas parece que tinha um outro carro que aí sim o atropelou. Ah, meu Deus. Entendeu? Porque era uma via, era uma via de alta velocidade. Né? Então assim, gente, que conversa mais estranha, que fato mais estranho. É aquela história de chegou a hora, né? Que todo mundo fala. Porque assim, você tem aquela coisa de vou pular, não vou pular, mas você pensa, você fala, pô, se eu pular de uma moto em movimento, ela, né? E aí, naquela de você querer salvar a tua vida, se preservar, você infelizmente vai embora. Olha, a gente tem também uma mensagem que a Valesca gravou e postou aí para todo o seu público. Vamos ver. Então, gente, com muita tristeza. Foi essa sua transição. E ele explicou de uma maneira que as pessoas que não entendem como vivem as pessoas que passam por esse período de redesignação sexual, por conta de tudo, a cirurgia, enfim, de uma maneira tão pedagógica que, olha, tá
Tarde, parabéns pelo bate-papo ontem e principalmente pelo respeito. Tão natural, né? E tão respeitosa mesmo, então assim, sabe? Tirando de letra ele tava, sem, né? Sem nenhuma, não fez brincadeira. E nem aquela coisa de ficar pisando em ovos, não. O que ele tinha para perguntar, ele perguntou, que é muita coisa que todo mundo pergunta até hoje. E assim, ele sinceramente, e também não tinha como ser de outro jeito, achou Tami um belo homem, um belo garoto, um belo rapaz. Exatamente. Porque né? E ele bateu o olho e achou. Só que tá ficando careca, né? Tá, então ele também não está escondendo isso. Os hormônios que vem tomando, que tomou durante muito tempo, para poder ficar definitivamente com uma imagem masculina, como está, e realmente um belo homem, né? Também provocou o efeito colateral de estar perdendo cabelo. E aí também está dizendo que não faz mal. Isso faz parte do processo, faz parte do processo, e você já vê pronunciadamente já umas entradas assim, né? Que deixa com uma cara mais masculina ainda. Talvez por isso ele tenha. Ó, essa foto mostra bem mesmo, né? É o ônus de ser homem. De ser homem, eu acho que contribuiu. É ficar sem cabelo, né? Contribuiu até para um visual mais masculino ainda, né? É muito, muito interessante. Então tá aqui, ó, o tapete vermelho pro tapete Silvio. Vermelho, pelo respeito, por conta pela naturalidade. Dessa interação muito legal, viu? Foi muito bacana essa interação ontem no jogo das três pistas. A Gretchen ficou muito feliz também, né? Imagino que Tami também. Sim, eu vou achar. Eu tenho uma foto muito legal de Tami com ele, que foi tirada nos bastidores. Depois vocês vão. Aí, ó, já tá aí, produção. O pessoal é rápido. Falou dos olhos foto, claros, né? Você tá um rapaz bonito, hein? E é verdade, né? Isso não tem como negar mesmo. Sorrisão lindo. E você tá fazendo o quê, Tami? Eu trabalho aqui pra você, pra mim, trabalho lá no programa do Raul Gil. Aí que ele ficou sabendo, né? Foi um belo momento, realmente, um momento muito legal. Vocês podem ver também, vamos mostrar rapidinho. Vamos ver. Mas você nasceu mulher? Dizem que sim. Bom, e por que você fez tudo pra virar homem? Qual a razão? Porque a gente nasce errado, Silvio. Nasce faltando alguma coisa. Na verdade, eu nasci homem, só que faltando alguma coisa. Sim, mas agora que você virou homem, agora você tá perfeito, quer ver? Sai daí no instantinho, a gente vê. Sai, tá bom, aí. Você tá um garoto perfeito. Se você mudar de país, se for visitar a sua mãe, né? Lá em Mônaco, todo mundo vai chamar você de rapaz, vai chamar você de sir, vai chamar você de homem. Ninguém vai pensar que você possa ter sido uma menina quando nasceu. Que bom. Agora, por que você teve essa vontade de se transformar no menino? Você acha que isso aí é uma coisa interna, quer dizer, dentro de você está assim, eu não quero ser mulher, eu não quero ser mulher. Não é querer, Silvio. A questão vai além de querer. A gente não escolhe, não é que eu quis ficar assim. Eu nasci assim, só que nasci num corpo errado. Então, ao longo do tempo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me adequar ao sexo que o meu cérebro condizia. E você acredita que você nasceu com um corpo de menina, mas nasceu com um espírito de homem. Exatamente. E você sentiu essa diferença? Porque essa tua transformação, Tami, foi uma transformação recente. Eu acho que faz 2 anos no máximo, não? Faz uns 3 anos. Que você mudou completamente. Exatamente. Que você passou a ser um rapaz. E você sentiu alguma diferença em sendo menina, em sendo moça, em sendo rapaz? Senti. É uma felicidade que não tem explicação. Quando a gente pode se adequar ao sexo que a gente realmente sente que nasceu, é uma felicidade que não tem tamanho. Bem, mas é uma felicidade, eu concordo que possa ser mesmo uma felicidade. Mas você vai ficar com a vida incompleta, porque mesmo que você queira se juntar com uma mulher, pode ser até você querer se juntar, não tem problema. Mas se você quiser se juntar com uma mulher, você não vai ter família, você não vai ter filhos. Lógico que posso. Como que pode? Inseminação artificial. Inseminação artificial, mas... Não sendo sua, você vai ter que... Não, você não pode, não. Pode. Sim, você pode ter. É só fecundar no meu óvulo e colocar dentro dela. Mas você tem que pegar o teu óvulo e arranjar aí um homem para poder, junto com o teu óvulo, nascer uma criança. Exatamente. E você tem vontade de ter filhos, ou não? Sim, a gente pretende sim ter. E a Gretchen, quando você percebeu que ele estava se transformando num menino, o que você ficou? Contente? Você ficou triste? Como é que você ficou quando você falou, puxa,
essa menina está com todas as características de menino. Olha, Silvia, eu fiquei muito feliz, porque ela era muito infeliz na época que ela tinha que colocar uma faixa no peito e ela não conseguia conviver com isso, porque era horrível o tempo todo ela com uma cinta, apertando tudo. E agora que ela pôde se transformar, tomar o hormônio e ser ele mesmo, eu fico feliz porque ele está feliz. E realmente, olha, se é do Brasil, é claro, pode ser que muita gente conheça ele, mas pode ser, mas se ele for para qualquer outro país que ninguém conhece, ele vai ser tranquilamente. Se ele perguntar o que o senhor fala, ninguém vai falar para ele que ele foi mulher, ninguém disse. Ah, tá aí, falou sério, falou né? sério. Conversou sério, numa boa mesmo em relação a tudo isso. E nesse papo Tami, franco, tá né? lindo, de verdade, tá muito bonito. Nesse papo franco, a gente percebe um Silvio Santos que é aquele Silvio Santos curioso, aquele Silvio Santos entrevistador, que fala a própria língua do povo, que consegue traduzir coisas muito difíceis em palavras fáceis para qualquer simples de todo mundo pessoa entender. Foi mesmo, foi O que Tami tentou passar esses anos todos, levando várias marteladas, o Silvio conseguiu traduzir em alguns... pela frente, né? Valesca cancelou compromissos, cancelou entrevistas, shows, entrevistas de rádio. Ela teria uma em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, em Rio Claro também, interior aqui de São Paulo, mas é claro que as pessoas entenderam perfeitamente, não é, que ela não teria condições emocionais para estar cumprindo a agenda nesses dias, depois desse baque que ela levou no final de semana com a perda do amigo. Então a gente conta tudo isso em detalhes para vocês daqui a pouquinho. Tem mais coisas também que a gente vai dar de destaque aí, tem uns vídeos muito legais, tá? E vocês vão saber tudo aqui com a gente. Tá aqui o Thiago Rocha do meu lado, tá sabendo? Boa tarde, Sônia Abrão. Esse emenda o domingo com a segunda-feira, tá reclamando de nada não, né? Tô muito então feliz. Tá bom. E o Vladimir Alves do site O Buchicho também aqui com a gente. Tudo bom, querido? Boa tarde, viu? Bom, o que você tá achando dessa história do Silvio? Você chegou a ver o momento lá da Patrícia, que tá todo mundo comentando. Aliás, a própria Patrícia divulgou, até ela achou tudo tão emocionante, foi tudo tão bonitinho. Ela falou assim, achei tão fofo no Instagram dela, que ela mesma foi colocando trechos desse momento em que ela fez a revelação. Ficou muito legal, muito né? Muito legal. E dar uma carta, eu acho que foi muito criativo, né? Eu acho. Porque aí você não conta nada, você fica... E as pessoas querem saber o que tem na carta. Exatamente. Quando lê a carta, e ele também não sabia. Ele, para segurar, né, a emoção, foi uma coisa assim. E eu achei isso muito importante, sabe? Porque essa é a cara do jogo dos pontinhos. Tem veneno, tem malícia, tem piada, tem brincadeira, mas o clima sempre é familiar, ainda mais porque essa ligação pai e filha domina, né? Eles batem um bolão juntos, realmente, profissionalmente, afetivamente, e o público ama esse tipo de coisa. Então, acho que deu uma neutralizada naquelas brigas todas que estavam acontecendo, naquela coisa toda que estava meio virando, né, pesado, baixaria, o pessoal estava ficando de pé atrás assim. Agora, graças a Deus, voltou ao eixo, voltou ao normal, do que sempre foi o Jogo dos Pontinhos, que é o programa de maior audiência da emissora, sempre. Então, vamos lá, é assim que tem que ser, isso que a gente gosta de ver, muito não é legal. mesmo? E a reação dos colegas do Jogo dos Pontinhos quando ele falou, você tá grávida? Mas de quem? Do Espírito Santo, ela falou pra ele. Esse abraço que pro legal, pessoal, né? Amor, muito legal realmente, né? É o que ela falou, segurar a língua dele foi difícil, porque da outra vez em abril, no Troféu Imprensa, ele falou pra todo mundo, né, que ela tinha perdido um bebê. Ele foi contando naturalmente, porque ele vai falando, partilhando tudo o que acontece, e dessa vez ela não queria mesmo, né? Ela queria esperar, tá tudo certinho, os médicos darem ok, passar o período que sempre que é o inicial da gestação, que pode ter algum risco, e tudo certinho, ela deu sinal verde, e aí eles puderam realmente comunicar. Só que ele não esperava a cartinha, né? A cartinha que pegou o Silvio desprevenido nessa história. Agora, assistindo pela segunda vez, a primeira vez eu achei só que o Silvio não sabia. Eu acho que na segunda vez, quando você exibiu agora, eu percebi que ele sabia, só que ele fez segredo para que não soubesse. Exatamente. O dia que eles gravaram era a apresentação oficial da história. Era assumir a gravidez realmente. Então ela queria uma surpresa para ele também, né? E veio a cartinha e a cesta de chocolate. Porque há uns 15 dias ele bateu com os dentes na língua.
Com a língua nos dentes. Eu faria quase aqui foi o contrário. Será que é assim? Você não estranhou? Mas será que é assim? O contrário. Ele bateu com a língua onde? Com os dentes na língua? Você Tá, né? Exatamente. Que ele falou, tem 3 mulheres grávidas lá em casa. Eu até pensei em tratar-se de uma neta, porque vem uma bisneta aí também. Mas na verdade Mas lembra, era você a falou Patrícia. isso aqui em primeira mão. O Vlad deu isso aqui antes de todo mundo. Falando, olha, são 3 que estão grávidas. A gente pensou em 2 filhas e na filha da Cíntia, a neta dele, que seria uma bisneta, né? Mas não era. Mas eram as 3 filhas e depois o Vlad confirmou. E ele falou que estava em casa, né? Então era a Rebeca... Não, é a Renata, Daniela. A Daniela e a Patrícia. Elas são tão parecidas, né? Só a Daniela vai ter um menino e a Patrícia e a Renata vão ter menininhas, né? Ninguém falou nada em nomes ainda e a gente não sabe quem está grávida há pouco tempo. Deve ser a Patrícia, né? O primeiro é o da Daniela, o da que vai Daniela nascer. já está para nascer. Talvez em outubro. É isso vem primeiro. mesmo. Aí falaram Renata, 3 netinhos em 2018, não, vem já um esse ano. Os outros 2 o ano que vem. Eu acho que a Renata é a que tem... Não, é a Patrícia. E a Patrícia depois da Renata e a Patrícia. Completou 3 meses agora, né? É a Patrícia. Então tá aí. E o Silvio, enquanto isso, foi tirar um descanso, umas férias de julho aí, bem rapidinhas, segundo consta, né? Você falou do Silvio Santos? É chover no molhado... estender, eu acho que você vai falar daqui a pouco esse assunto, não sei se eu deixo para depois. Estender um tapete vermelho para o Silvio Santos, não pelo conjunto da obra, porque esse seria chover no molhado, mas pelo respeito e pela educação com que ele tratou a Tami e a Gretchen ontem. Mas muito bem lembrado. Eu achei de uma torce pra gente botar o Silvio na geladeira, de novo, não vai ser hoje, muito pelo contrário, o Vlad vai dar um tapete vermelho. Sônia, mas foi uma coisa assim impressionante. Impressionante. Sabe o que eu observaram? A fala dele. É que o Silvio, ele conseguiu não errar nenhuma vez ao se referir a Tami, né? Porque a Gretchen errou. Teve uma hora que ela falou ele, teve uma hora que a Gretchen disse ela, ao se referir a Tami. E o Silvio não. O tempo todo, ele, o garoto, bonito, um rapaz o seu bonito, filho, o garoto. Incrível, assim. Todo mundo elogiou de verdade. Muito bem lembrado. Foi muito bacana aquela interação que ele faz sempre na abertura no jogo das 3 pistas. E ele perguntando, Gretchen, mas e como é que é para uma mãe? Você ficou triste? Porque ela nasceu ela, agora ele é ele. E falar, e agora como é que você vê o seu filho? Como é que você vê? Aí ele perguntou pro Tami, como é que foi? Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. E olha, muita coisa pra gente comentar hoje. É claro, como acontece toda segunda-feira, que nós fazemos um balanço de tudo que rolou aí no final de semana e também as notícias do dia. Final de semana, né, trouxe boas notícias, trouxe momentos divertidos, trouxe notícias de perdas também, de momentos muito tristes. E a gente vai fazer um resumão disso tudo aqui hoje no nosso programa, tá? A parte boa, a parte que emocionou muita gente foi no jogo dos pontinhos do Silvio Santos, com a surpresa da Patrícia Bravanel, entregando para o Silvio, que já sabia da gravidez, isso ficou bem claro, mas ele não imaginava a surpresa que a filha iria fazer para ele nessa gravação, porque ela levou a cesta de chocolates e ela levou uma cartinha, como se já fosse da filhinha que ela está esperando para o avô, né? E ficou uma coisa muito bonita. Eu tinha contado aqui para vocês, quando a gente falou que realmente a Flor continuaria, a Lívia continuaria depois daquela briga, que a Mara iria apenas estar no lugar do Porpetone, do Cabrito Teves, porque foi um dia de gravação em que ele tinha muito compromisso, ele não pôde faltar, mas aí chamaram a Mara, ele não podia faltar os compromissos, aí teve que chamar a Mara para o lugar dele. E que nesse dia tinha acontecido uma surpresa linda da Patrícia para o pai, que tinha emocionado todo mundo, lembra disso? E a gente tinha falado para vocês também que tinha tido uma treta, umas cutucadas da Mara para cima da Lívia, porque as duas não se bicavam e já tinham se estranhado no Fofocalizando. Vocês lembram disso também? Pois é, ontem foi exatamente como a gente contou para vocês, foi tudo
pro ar, na verdade. E nessa cartinha, que era super bonita, né? Como se fosse a netinha falando com ele, depois a Patrícia mostrou, assumiu oficialmente a gravidez, comunicou o público, desceu lá da bancada e foi até o palco abraçar o pai. E esse foi outro momento que o público amou de paixão, que as redes sociais ferveram e que está todo mundo comentando até hoje, porque realmente é uma família que, né, compartilha as coisas boas com o público, compartilha todos os momentos com o público, e isso o pessoal ama de paixão, e sempre é uma coisa muito bonita ver a ligação pai e filha, marido e mulher, como ele com a Iris, as irmãs todas se dando muito bem, né? Saber que ele vai ter 3 netinhos de uma vez só, 2 meninas e um menino, também foi um outro momento muito interessante. Ele falou, ai, cada vez que me chama de avô é como um tiro no peito, ainda brincou o Silvio em relação à Patrícia, e vocês vão conferir esses momentos aqui hoje no nosso programa também. Fora isso, ó, Silvio já viajou, segundo o jornalista Flávio Rico, que vem cobrindo esse momento de férias aí do Silvio Santos, ele já foi, destino não sabido, ignorado, dessa vez é uma viagem que realmente ele quer, né, que ninguém saiba, ele quer ficar quieto, anônimo, e que realmente é difícil. Eu já falei que tem brasileiro em cada esquina do mundo, né? Vai trombar com algum fã, alguma selfie vai aparecer aí. Mas é uma viagem rápida também, não deve ultrapassar os 20 dias. Mas antes de embarcar, ele gravou mesmo, também como a gente tinha dito para vocês, o jogo das fichas, que fica no lugar do Roda-Roda de domingo. Durante a semana vai ficar mesmo com a Rebeca, né? Aos domingos fica esse jogo das fichas, que ninguém estava esperando que ele fosse querer gravar na última quinta-feira, mas ele gravou, ficou muitas horas trabalhando para poder deixar aí tudo certinho para o pessoal, tudo gravado, e poder viajar em paz. O Roda-Roda de domingo, ele ainda fica no ar até o Silvio decidir a data em que realmente ele quer que estreie o jogo das fichas, mas isso é uma decisão dele, ninguém sabe muito bem como é essa história também, como é que ele vai querer divulgar isso, então a gente tem que aguardar e conter aí a curiosidade. O que se sabe, o que continua sendo comentado nos bastidores, é que esse jogo das fichas pode ser um esquenta para o horário, para depois o Silvio abrir mão e botar o Dudu Camargo lá. E aí já seria aquela transferência, ou não, ele ia acumular com o Primeiro Impacto, mais o jogo das fichas aos domingos, né? Seria o treinamento dele para se transformar num apresentador de programa de auditório, que é uma coisa que o Silvio acha que ele vai se dar muito bem. O bochicho é esse, ainda a Rádio Corredor no SBT. Mas oficialmente quem gravou foi o Silvio, oficialmente não, na verdade, né? E oficialmente é ele que vai continuar comandando o jogo das fichas. Quando vai acontecer essa mudança? Se acontecer, ainda não há uma previsão. Agora dá para saber uma coisa também, vocês vão ver aqui que é muito legal, Flor e Dudu Camargo. Lembra que ela estava aqui no nosso programa o dia que ele veio, aí ele começou a dar um selinho nela, tropeçaram aqui no tapete, caíram para o chão, e depois disso eles se viram agora, quando a Flor levou o Dudu Camargo para fazer um voo. Né? Uma coisa assim meio doida, e você vai conferir hoje aqui no nosso programa também os dois juntos, tá certo? Fora a treta lá com a Lívia, da Mara com a Lívia, mas foi a Mara que cutucou, a Lívia estava quieta no canto dela, dessa vez foi a Mara que deu essa cutucada. Enfim, tudo isso e muito mais, vamos atualizar para vocês também, não é? O estado de saúde da Rogéria, o Tony Salles, graças a Deus, não está de alta, está no hospital, mas deixou a UTI, o susto que o Zeca Pagodinho deu em todo mundo, mas graças a Deus também retoma já o trabalho no próximo sábado. Ele faz um show lá no Ribalta, na Barra da Tijuca, ele já vai estar lá cantando. Perda mesmo foi a da Valesca Popozuda, que perdeu o seu DJ, amigo, irmão, tudo que era o Marlon da Bariri, né? E isso num acidente feio de moto, gente, uma coisa assim, que ele achou que a moto do amigo, que ele estava de carona, mas ele achou que a moto do amigo ia bater num táxi, ele pulou antes, e com isso ele se quebrou inteirinho. Infelizmente, quando ele chegou ao hospital, eles viram que o caso ali era perdido, de fato, com apenas 36 anos de idade, a vida inteira.